Deixa eu começar te contando uma coisa que quase nenhuma mulher tem coragem de falar, em voz alta pelo menos. Elas não falam isso nem para a melhor amiga, elas não falam isso nem para a própria mãe, e às vezes elas não falam isso nem olhando no espelho. Mas é algo que eu escuto o tempo todo em consultório. Em atendimento, mulheres que vêm para melhorar o relacionamento trazem isso para mim o tempo todo, sussurrando tanto no consultório quanto nas mensagens que eu recebo. Tem mulher falando sobre isso, e talvez esteja senti você talvez esteja sentindo isso agora também, que não está mais nos casamentos porque escolheu ficar de verdade. Não está mais no casamento que escolheu estar de verdade. Ela não acorda todo dia pensando: "Sim, é aqui que eu quero estar com o coração inteiro, uhul, é esse o relacionamento que me satisfaz e que me faz feliz". Ela está no casamento porque existe ali um medo profundo de mexer na estrutura. Então ela tá naquele casamento que se moldou, aquele casamento que ficou daquele jeito, mas que não é do jeito que ela gostaria que fosse. Mas ela tá ali, por quê? Porque ela tem um medo de mexer nas estruturas. Medo de mexer e tudo que já estava ruim piorar de vez, desandar. Medo de mexer e perder aquele pouco que ainda funciona. Sabe aquela estabilidade, a mínima que mantém a casa de pé? Medo de mexer e, no processo, descobrir que se você puxar o fio com um pouquinho mais de força, não tem mais nada do outro lado para segurar. Que o vazio é maior do que você imaginava. E aí, por todo esse medo, o que que acontece? Você acaba ficando num casamento que não está da forma que você gostaria que fosse. E deixa eu te falar algo com muita honestidade. Esse medo não nasce da fraqueza, não nasce da falta de caráter e nem da falta de coragem. Esse medo vem de experiências acumuladas no teu passado. Ele vem de tudo que você já viveu nesses anos de casamento, porque você já sentiu na pele o que que acontece quando algo sai do lugar. Você já viu o clima da casa azedar por dias por causa de uma única frase? Você já percebeu o distanciamento dele aumentar como resposta a uma tentativa sua de mudança? Você já pagou na prática o preço muito alto de tentar melhorar algo e acabar sentindo ainda mais sozinha depois. Então você não fica porque está bem, ou você não fica do jeito que você gostaria que fosse o seu casamento. Você fica porque aprendeu muitas vezes com dor que ficar quieta e se diminuir dói menos do que provocar um movimento que você não sabe se ele vai conseguir sustentar. Fez sentido para você até agora? Se sim, eu vou te pedir permissão rapidamente para me apresentar para aquelas pessoas que ainda não me conhecem. O meu nome é Thiago Raposo, eu sou terapeuta de relacionamentos. E aqui neste canal eu te mostro como parar de se sentir sozinha no casamento, entendendo a cabeça do teu marido em 12 semanas. Voltando ao nosso assunto, chega um momento nessa trajetória de muitos casamentos silenciosos, desgastados, em que a relação deixa de ser um espaço vivo. Deixa de ser um lugar de troca, de construção, e aí ele vira outra coisa, ele vira algo que precisa ser preservado a qualquer custo. Com um objeto antigo, frágil, cheio de rachaduras, que você trata com extremo cuidado, quase com medo, como se qualquer movimento errado pudesse fazer tudo desmoronar. Não tem aquele jogo, enfim, de criança que você coloca uns blocos, aí você vai tirando os blocos e de repente já saíram tantos blocos desse seu casamento que você tem medo de ali tirar mais um. Deixa assim mesmo. Não é do jeito que eu gostaria que fosse. Mas e se eu mexer e desmoronar? Então você passa a viver com um radar ligado o tempo inteiro. Você pensa 2 vezes antes de fazer um comentário bobo, 3 vezes antes de sugerir algo diferente. Uma viagem, uma mudança na rotina, um plano fora do script, você pensa 4 vezes antes de admitir, mesmo para si mesma, que você não está bem, que você anda infeliz. E isso não acontece porque você não sabe o que sente. Você sabe exatamente onde dói. O que te impede não é a confusão, é receio. Você já entendeu o risco envolvido
em mexer algo que está instável. Você olha para a sala, por exemplo, teu marido está lá sentado no sofá e pensa aquela frase que resume muitos casamentos: "Do jeito que está não está bom, está longe do que eu imaginei para minha vida, mas pelo menos não é pior". E essa frase, esse "pelo menos não é pior", vai virando aos poucos o único critério da sua vida emocional. A sua régua de felicidade encolheu. Já não se mede mais por desejo, por vínculo, por se sentir escolhida. Agora você mede, né, o teu casamento por contenção, por controle de danos, para garantir que hoje a estrutura não caia sobre a sua cabeça. Então você deixou de viver um casamento e passou a administrar o que sobrou dele. Aqui acontece algo muito sutil e profundamente cruel com as mulheres. Como o deserto emocional é grande, você começa a valorizar exageradamente as pequenas gotas de água que vão caindo nesse seu casamento. Você passa a dar um peso enorme para o pouco que ainda existe, como se aquilo fosse a prova de que tá tudo bem. Um dia em que vocês não brigaram, vira motivo de comemoração silenciosa. Uma conversa neutra sobre, sei lá, o preço da gasolina ou sobre o colégio dos filhos vira evidência de diálogo. Nossa, nós conversamos sobre o preço da gasolina. E aí isso parece para você que vocês estão tendo diálogo no casamento. Um final de semana sem tensão explícita, onde cada um ficou no seu canto, mas ninguém explodiu, vira argumento interno para você não mexer em nada na segunda-feira. Percebe? Vocês passaram o final de semana juntos, cada um no seu canto. Mas não teve briga, não teve companheirismo também, nem parceria, mas não teve briga. E aí você celebra isso. Percebe a sua régua? O que que você fez com a sua régua de medir o teu casamento? Você mede agora pelas contenções. E sem perceber, você começa a usar essas migalhas como moedas de troca na sua negociação interna. Você diz para si mesmo a seguinte frase: "Ah, ele não é carinhoso, quase não me toca, mas também não me maltrata. Ele é um homem correto". Ah, a gente quase não conversa sobre nós, mas pelo menos ele está presente fisicamente, ele volta para casa todos os dias. Ah, não existe parceria emocional, eu me sinto sozinha, mas pelo menos estabilidade financeira, as crianças têm conforto e tudo mais. Escuta com atenção o que eu vou te dizer agora. Você não está errada em reconhecer esses pontos positivos. Eles existem sim. O perigo real, o risco silencioso para sua alma é quanto esse pouco vira o seu teto e não o seu chão. Porque isso deveria ser o básico. Ó, isso é o básico. E de repente você faz o seu básico virar o seu máximo. Percebe? E quando você para de se perguntar: "Isso me nutre? Isso faz me sentir viva? Isso é o que eu desejo para os próximos 20 anos da minha vida?" E você passa a se perguntar apenas: "Isso não vai me machucar mais do que já machuca?" Quando o seu único objetivo vira não sofrer mais, você deixa de viver, começa apenas a durar. Muita gente de fora, quando olha para uma mulher nessa situação, julga rápido e diz: ela tem medo de perder o marido. Mas na maioria das vezes, se a gente for honesto, o medo não é exatamente de perder o homem. O medo é de perder o chão emocional. O medo é de perder a rotina, que mesmo sendo sem graça, é conhecida. É o medo de perder a previsibilidade, é o medo de abrir mão daquela sensação enganosa de que pelo menos eu sei como será amanhã, mesmo que esse amanhã seja vazio. A mudança exige uma força que você olha para dentro e não encontra disponível agora. Você se pergunta: "Será que eu teria energia para atravessar uma separação nesse momento? Será que eu daria conta do impacto disso nos meus filhos? Do olhar deles quando eu explicasse? Será que eu teria apoio ou seria julgada? Será que eu conseguiria me reconstruir sozinha?"
Como a resposta sincera para essas perguntas é um grande "não sei", o seu corpo trava. Então você não decide, você não escolhe, você administra. Administra o desconforto diário, como se fosse uma conta fixa que tem que pagar. Você administra a frustração de querer falar e não ser ouvida. Você administra a solidão profunda de deitar do lado de alguém que já parece um estranho. E o mais duro é que você passa a chamar isso de prudência. Você diz que está sendo paciente, que está esperando o tempo certo, que está sendo sábia, quando na verdade o nome disso é exaustão. Você está cansada demais para mexer no que está quebrado e por isso acaba aprendendo a morar dentro dos escombros. Sem que você percebesse, a sua vida toda entrou num modo muito perigoso, o modo espera. Você não está planejando sair, não está com as suas malas prontas, não está buscando outro caminho, mas também não está mais construindo nada novo dentro desse casamento. A obra parou, o jardim secou, você vai empurrando os dias com a barriga, você cumpre tudo o que precisa ser cumprido com uma eficiência quase que automática. Você cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do trabalho, cuida até dele. Mas por dentro existe uma suspensão. Uma parte sua está sempre aguardando, aguardando um milagre, aguardando que ele acorde no dia e perceba que está perdendo, aguardando que o tempo sozinho resolva o que o tempo não sabe resolver. Só que o tempo passa, o tempo corre, o tempo é especialmente cruel com quem fica parado. Nada muda quando o problema vira algo sagrado demais para ser tocado. Nossa, eu nem vou tocar nisso aqui, porque isso aqui vai piorar. Meu Deus, se eu falar disso aqui, a casa cai. Meu Deus me livre trazer esse assunto à tona. Questões que não são enfrentadas não desaparecem, elas se instalam. E o que não é encarado vai se espalhando silenciosamente pela alma de você, mulher. Você começa a olhar para o futuro e você não enxerga cor, enxerga apenas repetição. Mais 10, 20 anos dessa mesma, morneza, vamos chamar assim, tudo morno, tudo frio. E dessa mesma economia de afeto, esses medos de mexer vai sendo substituído por uma tristeza cinzenta, uma aceitação passiva de que, a vida é assim mesmo, 10 anos de casamento, né, esperar o que mais? 20 anos? Você já sabe como que tá, né, daquele jeito, 20 anos de casamento. Mas deixa eu te dizer, com clareza, a vida não é assim. Isso é apenas o que sobrou depois de tanto tempo se protegendo do risco. O preço que você paga por não mexer na estrutura do teu casamento, por não confrontar a realidade, não chega em uma fatura única no final do mês. Não é igual o cartão de crédito que você vai passando e chega uma fatura única no final do mês. Ele vem parcelado em prestações suaves, quase que invisíveis. Aos poucos você vai ficando menos interessada pelas coisas, menos envolvida com seus próprios sonhos, menos presente nas conversas com os amigos. Não porque você deixou de amar o seu marido, de uma hora para outra, por exemplo, mas porque amor sem reciprocidade, amar sem um horizonte, amar sozinha cansa. E esse cansaço, com o tempo, mata o seu desejo. Você começa a se acostumar com uma versão menor de você mesma. Você passa a achar normal não ser elogiada. Você começa a achar normal não ter uma vida sexual ativa. Às vezes você até dá graças a Deus por isso. Você começa a achar normal decidir tudo sozinha. Normal não ter parceria emocional. E esse se acostumar não faz barulho, não quebra pratos, não gera escândalos, ele apenas vai diminuindo por dentro. Então você vai se tornando uma miniatura de quem você era. Sabe aquela sua risada? Fica mais contida. A sua vontade de se arrumar diminui.
A sua vibração com a vida vai desaparecendo aos poucos. E o preço de não mexer no casamento é muitas vezes o apagamento quase total da mulher que existe em você. Você mantém a estrutura da casa em pé, mas você deixa a moradora passar fome dentro dela, que é você. Então aqui eu preciso que você me escute com toda atenção. Eu preciso ser muito claro e muito honesto com você agora. Não mexer, decidir não falar, decidir não confrontar, decidir manter tudo exatamente como está, também é uma escolha que você faz no seu casamento. E é uma escolha legítima. Muitas vezes é a escolha possível para aquele momento da sua vida. Seja por causa dos seus filhos pequenos, da dependência financeira, do esgotamento emocional, ou simplesmente porque você não tem forças agora. Não existe julgamento aqui. Nenhum, não estou te julgando de forma alguma. Não estou dizendo aqui, não estou olhando para você e pensando coisas a seu respeito, de forma alguma. O problema real não é a escolha de ficar. O problema é ficar sem saber o preço que você está pagando. É ficar se enganando dizendo que está tudo bem, quando na verdade você está se sacrificando em silêncio no altar da conveniência. Porque quando você entende o preço, quando você olha para a fatura emocional e consegue dizer: "Eu estou ficando e o preço é a minha alegria, é a minha leveza, mas eu aceito pagar isso por enquanto", algo muda dentro de você. Você para de se enganar, você para de culpar por não ser a mulher radiante mais que você era, que o mundo espera que você seja. Você para de se chamar de fraca, de covarde para não ir embora. Você entende que está parada porque está com medo. E esse medo precisa ser reconhecido, olhado de frente, acolhido, não disfarçado com discursos religiosos, morais, frases prontas. Porque quando você admite que o seu medo está aí com você, você recupera um pedaço da sua dignidade. Você para de fugir de você mesma. Então essa nossa conversa hoje não tem o objetivo de te empurrar para a porta de saída, por exemplo, muito pelo contrário. O meu objetivo é te mostrar como parar de se sentir sozinha no casamento. Eu não quero que você saia do casamento, entendendo a cabeça do teu marido. Então não estou te empurrando para fora, eu não estou aqui para te mandar agir, confrontando o seu marido hoje à noite. "Nossa, hoje a hora que ele chegar, nós vamos sentar e nós vamos resolver isso aqui". Não é isso não. Tomar qualquer decisão precipitada. O meu único objetivo aqui hoje é te devolver a sua consciência, porque quando você entende com clareza por que que você não mexe, quando você identifica os seus medos e consegue dar nome a eles, você para de se tratar como uma mulher confusa, indecisa ou sem pulso. Você começa a se olhar com mais respeito, com mais compaixão, você entende que é uma mulher equilibrada, pratos pesadíssimos todos os dias, sendo equilibrados, com medo de que se parar de girar um deles, você desaba. E só esse reconhecimento, só esse respeito por você mesma, já alivia um pouco o peso da solidão. Você deixa de ser a sua maior crítica e começa a ser a sua própria aliada. Se tudo isso fez sentido para você, se você sentiu que eu dei nome a correntes invisíveis que te seguravam nesse sofá, hoje, por exemplo, então fica comigo aqui nesse canal, seja no YouTube, seja no Instagram. Essa transmissão está sendo feita simultaneamente nos 2 canais. Fica comigo aqui hoje, para os próximos dias, porque nos próximos conteúdos, nas próximas lives, a gente vai continuar organizando essas camadas. Nós vamos olhar para esse medo sem calma, sem fórmulas mágicas e principalmente sem te empurrar para decisões para as quais você não está pronto agora. Decisões que você não tem forças nesse momento. E se fizer sentido para você também, obviamente, compartilha essa live com aquela sua amiga, tua irmã, uma parente, uma conhecida, que você sabe que está segurando o mundo nas costas e morrendo de medo de soltar um dedo sequer. Aquela sua amiga que sorri por fora, mas que você sente que está congelada por dentro. Às vezes, tudo que uma mulher precisa para começar a respirar de novo não é de um conselho ou de uma solução.
É perceber que ela não está parada por falta de coragem, ela está parada por excesso de peso. E saber isso muda tudo. A gente continua esse nosso caminho nas próximas lives. Quero agradecer você que ficou por aqui, você que talvez esteja acompanhando no gravado depois. Sempre que tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão, aproveite os campos de comentário, manda lá, porque eu vou ter o maior prazer em respondê-los, todas as mensagens recebidas. E vamos lá, um passo de consciência por vez. Agradeço a todos a participação de vocês, um abraço e tchau.